Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia agora, meus irmãos. Vamos lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11. E esta é a 15ª mensagem sobre o tema criação versus evolução, a verdade versus a mentira. Olha, agora só fica faltando uma mensagem para fechar esse tema. Só uma. Quando eu vou falar sobre os dinossauros. Tem mais umas coisinhas e dentro dessa mensagem, que não é hoje, eu falarei sobre os dinossauros. Mas veja que já chegamos a 15 mensagens. O que nós ouvimos nessas 15 mensagens, a parte teológica, a parte científica das coisas de Deus, são conhecimentos que poucas pessoas no mundo têm. O que vocês ouviram aqui, o que nós aprendemos de Deus ao longo desses cultos, olha, poucas pessoas na face da terra aprendem. Poucas. Dê sempre graças a Deus por isso, viu? Porque nós somos pessoas realmente privilegiadas. Amém? Gênesis capítulo 7, versículo 11. E diz assim o texto sagrado: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vamos orar ao nosso Deus agora, para que o Espírito Santo nos dê discernimento desta palavra. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos, Senhor, que no mundo onde predomina a incredulidade, no mundo onde se renega a tua palavra, onde se renega a tua verdade, onde a maioria da população da terra não crê que há um Deus criador, que há um Deus que criou os céus, a terra, o universo, nós que cremos verdadeiramente estamos remando contra a correnteza. É nadar contra a correnteza. E para nadar contra a correnteza, nós precisamos estar muito bem preparados. Senão a correnteza nos arrasta. E ao longo dessa série de mensagens, o Senhor nos preparou para isso. Hoje nós estamos preparados, Senhor, para remar contra a correnteza. Hoje nós estamos preparados para nos deparar com qualquer argumento de ateus, de evolucionista, com o conhecimento profundo que o Teu Espírito nos trouxe. E queremos nessa noite, ó Deus, crescer um pouco mais nesse conhecimento. Queremos aumentar um pouco mais a nossa bagagem espiritual, porque assim o Teu nome
sempre será glorificado através de nossas vidas. Então fala-nos nessa noite, fala a tua igreja, dá o perfeito entendimento, dá o discernimento correto ao teu povo, faz a tua igreja compreender a tua verdade. Usa-me como teu pastor, como teu servo, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar todas essas verdades à tua igreja, da maneira que aprove a ti, que ela seja proclamada. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós vimos aqui no culto da manhã que antes do dilúvio, a geografia do planeta Terra era completamente diferente do que ela é hoje. Você lembra que eu falei aqui, antes do dilúvio, não havia montanhas tão altas como existe hoje. As montanhas, elas tinham no máximo 2,5 km de altura a partir do nível do mar. Os oceanos também não eram tão profundos como são hoje. A maior profundidade que havia nos oceanos antes do dilúvio era de 3,5 km. Nós também vimos aqui, ao longo dessa série de mensagens, e hoje nós sabemos disso, que antes do dilúvio havia uma grande fauna, havia uma grande flora. Nós vimos também que, na época do dilúvio, a população do planeta Terra era de aproximadamente 2 bilhões de pessoas. E é interessante, né? Porque só Noé achou graça diante de Deus. Homem temente a Deus, homem que dava ouvidos ao que Deus falava, homem que estava disposto a trabalhar em prol da causa de Deus, a colocar a mão na massa, fazer na verdade aquilo que agrada a Deus. E eu já faço uma pergunta: será que nós estamos, a exemplo de Noé, dispostos a trabalhar para Deus? Será que nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus propõe para a nossa vida? É para a gente começar a pensar. Então, nós vimos aqui hoje que a ciência diz que havia, antes do dilúvio, um lençol de água subterrâneo de 1 quilômetro de espessura, que ficava entre a parte do granito e a parte do basalto. Então, entre essas duas camadas, havia um lençol de água muito grande, em todo o planeta, de 1 quilômetro de espessura. Imagina-se, e aí entrou o poder sobrenatural de Deus, que essa pressão da água, uma determinada hora, aumentou e causou uma rachadura enorme na parte do granito, por onde essa água escoou, por onde essa água saiu de uma profundidade de 12 quilômetros para chegar até a superfície. Agora, entenda uma coisa: para que essa água chegasse à superfície, ela tinha que ter uma pressão muito grande. E os cálculos feitos pelos cientistas é que essa água chegou na superfície com tanta força que ela alcançou uma altura de 20 quilômetros, levando muita lama, muita pedra. Os cálculos da ciência dizem que em apenas 2 horas e 20 minutos, essa rachadura completou o círculo em volta de todo o planeta. Apenas 2 horas e 20. Todo o planeta Terra já estava sendo inundado. Água que saía de baixo, lama, e água que descia da chuva. O Dr. Walter Brown, que é quem criou esses estudos aqui, ele diz o seguinte, que essa rachadura, ela não apenas fez com que a água saísse do subterrâneo, né, das profundezas da terra lá, levando muita lama, muita pedra, mas que ela também causou, naquela época, um terremoto muito grande. Um terremoto de proporções inimagináveis. O oceano primitivo deve ter tido ondas de aproximadamente 120 metros de altura. Nós temos assistido na televisão a cheia que está acontecendo aqui em São Luís do Maranhão, que está acontecendo na Bahia, que está acontecendo no Piauí.
E às vezes a televisão mostra imagens que nos deixam profundamente chocados. Cidades, né, submersas, estradas que a água veio, arrancou ponte, ficou aquela cratera enorme. Uma chuvinha dessa. Agora imagine como foi no dilúvio. Como a coisa foi. Hoje de manhã não foi possível, devido à claridade, ver algumas coisas. Vamos ver se a gente consegue ver agora, Rodrigo, por favor. Antes do dilúvio, havia uma só porção seca da terra, né? Deus mandou haver separação entre águas e água e suja a porção seca. Não haviam os continentes como existe hoje. Era uma só porção seca. Quando houve o dilúvio, quando esse lençol d'água exerce uma pressão violenta sobre a parte de granito da terra, gera uma rachadura muito grande, um terremoto muito grande, então essas hidroplacas vão se deslocando e aí se formam os continentes. Por exemplo, vamos ver aqui. Olha que coisa extraordinária. A rachadura foi passando e foi separando os continentes. Foi formando os continentes. Quando você olhar no mapa, é uma coisa fantástica. Você vai ver que os continentes, eles se encaixam perfeitamente um no outro. É uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. Olha aqui, ó. O que o Dr. Walter Braun diz é o seguinte: havia a parte do granito, um lençol de água de 1 quilômetro de espessura a 12 quilômetros de profundidade e depois o basalto. Isso aqui exerceu uma pressão violenta, causou uma rachadura nessa parte de cima em volta de todo o planeta. Essa água escoou para a superfície, ela ia a 20 quilômetros de altura, levando muita lama, né? Daí a existência dos fósseis. Para se fazer fóssil, o animal tem que morrer soterrado por lama. Tem que ser uma morte imediata por asfixia. Olha só, uma ilustração de como a coisa começou. Começou uma fenda, uma rachadura, e a água subindo numa pressão violentíssima. Essa aí tá bonitinha, né? Essa aí é... Porque na verdade não foi assim essa visão bonita. Era muita lama e pedra chegando à superfície. Agora você pergunta assim: Pastor Carlos, houve essa rachadura na superfície da terra, essa água sobe até a superfície, essa pressão da água com a rachadura causou um terremoto violento, ondas de 120 metros de altura. Pastor, e como é que a Arca de Noé resistiu a tudo isso? Como é que a Arca de Noé resistiu? Bom, esse pessoal da ciência, de posse desses dados, foi investigar o que aconteceu em relação à arca. Porque todo mundo sabe hoje que a arca encalhou no alto do monte Ararat. O que eles fizeram? A partir do alto do monte Ararat, eles traçaram um círculo de mais ou menos 500 quilômetros. Porque segundo os cálculos dos cientistas, como a arca não tinha motor, ela foi levada ao sabão das águas, ela só flutuava. Então eles calculam que a distância máxima que a arca pode ter se deslocado seria de mais ou menos 500 quilômetros. Irmãos, sabe o que é que eles descobriram? Que essa área de 500 quilômetros, a partir do Monte Ararat, é uma das áreas mais protegidas do planeta Terra em relação a essa rachadura. Por onde a rachadura passou e a água jorrava, ora, era destruição terrível. Essa área onde a arca ficou, até uma distância de 500 quilômetros, é a área do planeta mais protegida, onde menos sofreu danos em relação a isso aí. Você sabe o que eu acho espetacular? Deus, irmãos, Ele guiou a Arca de Noé para um lugar absolutamente seguro. Isso é para você ver como Deus cuida dos seus eleitos, como Deus cuida dos seus filhos, como Deus cuida dos seus escolhidos. Que coisa espetacular isso, não é? Bom, mas agora vamos falar um pouquinho da Pangeia. Como eu disse ainda aqui, no início havia só uma porção seca no planeta,
Mas com o deslocamento dessas placas, devido a essa rachadura, foram surgindo os continentes, né? Aqui era a porção seca, ó, que havia. Quando a rachadura abre, para o lado direito fica África, Europa, e para o lado esquerdo, América. Ali se formaram os continentes, sabe? Quando houve todo esse deslocamento das placas, das hidroplacas, né? Devido a esse fenômeno da rachadura causada pela água. Esse pessoal da ciência lançou um satélite chamado CIA-SAT, satélite do mar, para investigar os oceanos, né? Você sabe que de repente o satélite começou a emitir sinais dizendo o seguinte: estou detectando montanhas. Como é que você vai detectar montanhas no oceano, no alto mar? Aí os cientistas disseram: não, isso são as ondas. Alto mar, altas ondas, o satélite capta, está transmitindo para a gente. Irmãos, esse satélite constatou que no fundo dos oceanos existem enormes cadeias de montanhas. A maior cadeia de montanhas que existe no planeta Terra, sabe onde ela está? No fundo dos oceanos. 74 mil quilômetros de montanhas. É muita coisa, é muita coisa. Aí a pergunta é o seguinte: lá no fundo dos oceanos, nunca teve placa tectônica se movendo? Olha, se nunca se moveu, como é que explica essas cadeias de montanha no fundo dos mares? Como é que se explica isso aqui? Olha, isso tem sido um problema para a ciência no mundo todo. Como é que se formou cadeias de montanhas no fundo dos oceanos? E até hoje, a única explicação que se tem é a dada pelo Dr. Walter Brown. Tem um outro slide aí, não tem, Rodrigo? São essas cadeias de montanha de 74 mil quilômetros. Cadeias de montanha que dão a volta em todo o planeta no fundo dos oceanos. Não é uma coisa fantástica? Não é uma coisa espetacular? Olha, eu disse hoje de manhã que um dia a África e a América estiveram juntas. Quando houve essa rachadura, então elas se separam. O Erics até lembrou hoje de manhã aqui, ele disse: pastor, é por isso que existe vegetação, né, no litoral da América, que é a mesma vegetação que existe no litoral da África. Porque estiveram juntos, era uma só coisa, depois se partiu e se separou. Ora, como é que isso aconteceu, pastor? Como é que isso se deu? Soltou? Olha só, vamos imaginar, isso aqui foi uma experiência científica, que aqui você tem uma borracha comprimida por uma mola, né? Depois a gente vai ver isso lá na frente com mais. Aquela parte de cima era a Pangeia. Quando houve a rachadura, que essas placas se deslocaram, formando os continentes, essa parte de baixo aqui, que é o basalto, subiu. Aquilo que estava comprimido se solta e sobe. E começa a formar essa cadeia de montanhas que há em volta de todo o planeta Terra. Deixa eu ver o lado de cá. Olha lá. Vamos ver isso acontecendo no fundo dos mares. Olha aqui. A rachadura, os continentes se afastando, se formando, as hidroplacas e o basalto subindo. Está aí a explicação para essa cadeia de montanhas que existe no fundo dos oceanos e que circunda todo o planeta Terra. Água que veio de cima, água que veio de baixo, uma inundação como nunca houve no planeta, as hidroplacas se desprendendo, os continentes se formando. E qual foi a ação dessa água depois que houve essa separação da parte de granito? Olha, isso aqui, cadeia de montanhas, tá vendo? Olha que coisa interessante.
Se você pegar essa parte aqui da América e trouxer para cá, ela vai encaixar certinho aqui, ó. Nós nunca prestamos atenção a isso, né? Nunca ninguém se ligou nisso aqui. O pessoal da ciência se ligou. Agora, olha o que aconteceu aqui. Aqui é a camada de basalto, aqui é a camada de granito, separou. No meio ficou água. A água começa com o tempo e o refluxo das marés. Você sabe que a maré é cheia, né? A maré baixa, maré cheia, maré baixa. Isso foi desbastando um pouco dessa parte de cima, que é o granito, e foi desbastando a parte de baixo, que é o basalto. Numa dessas idas e vindas das marés, essa parte aqui já muito desbastada cede. Está aqui, ó. Ela encosta outra vez no basalto, a água recua. O que é que isso formou? Uma grande praia, está vendo aqui? Uma grande praia e de repente um grande abismo para os oceanos. Igreja Santa de Jesus Cristo. Olha, é exatamente aquilo ali que existe hoje em todos os continentes. Há uma grande praia, uma extensão grande de praia, uma profundidade pequena e de repente um grande abismo, onde o oceano se torna mais profundo. Exatamente isso que se tem hoje em toda a face da Terra, em toda a volta do planeta, em todos os continentes. Mas aí as pessoas perguntam assim: tudo bem, pastor, e os continentes? Como é que a gente explica montanhas super altas como nós temos hoje? Antes do dilúvio não tinha. Antes do dilúvio a geografia da Terra era completamente diferente da geografia de hoje. Só tinha uns montinhos de 2 km de altura. Hoje nós temos coisas gigantescas, né? Como é que se explica isso aí? E outra coisa, para onde foi parar toda a água do dilúvio? Para onde essa água escoou? Para onde essa água foi? Está aqui a Pangeia, aquela porção seca que Deus fez surgir no início. Tudo coberto d'água, tá certo? Ali água para cá, água para lá. Aí vem a rachadura. Olha o que acontece. Uma hidroplaca. Vamos imaginar que aqui seja a América. Quando formou a América, a placa, a hidroplaca que se desloca em cima do basalto, né? Quando houve a rachadura, para que aquela água subterrânea subisse. Quando essa placa se desloca para cá, no momento que ela para, devido ao seu momento de inércia, devido à inércia, ela para abruptamente e ela se compacta. Ela se compacta e ela se torna mais estreita, todavia mais alta. Todavia mais alta. Olha o que se formou aqui. Ela se deslocou daqui para cá. Quando ela para, devido ao momento de inércia, se contrai. Ela acavala. Forma cadeias de montanhas principais aqui, vales e planícies aqui, e montanhas secundárias do lado oposto, do lado de cá. Acho que tem outra aí, né? Pastor, e as águas do dilúvio? Foram para onde? Está tudo ali. Continuou ali nos oceanos. Olha só. América se deslocou para cá. Quando parou abruptamente, isso se compactou, isso acavalou, formou cadeias de montanhas enormes do lado de cá. Vales, planície e cadeias de montanhas secundárias do lado oposto. Irmãos, isso aí é o que nós encontramos em todos os continentes. Em todos. A parte de granito, a hidroplaca que se deslocou para a direita, quando ela para, devido ao momento de inércia, o peso que é enorme, ela acavala, ela se contrai. Começa a aparecer
o continente se torna mais alto. Começa a aparecer do lado direito, que ela se deslocou, as montanhas principais. Montanhas altíssimas. Do lado de trás, o lado do fundo, as montanhas secundárias, as montanhas menores. E no meio, planaltos e planícies, como nós temos. Isso você encontra hoje. Só um pouquinho, irmão. Aqui, ó. É isso que você encontra hoje em todo o planeta Terra. Estava tudo junto isso aqui, ó. Na hora que veio a rachadura, foi se deslocando. A América se deslocou para cá. Quando para, a parte grande se contrai, o continente aumenta, aparecem as montanhas altas aqui, vales e planícies, as montanhas menores na parte de trás. De acordo com a direção que a hidroplaca se deslocou, é exatamente esse o fenômeno que é encontrado. Olha, isso em todo o planeta, viu? Isso você encontra em todos os continentes. Pastor, para onde foi a água? Para lugar nenhum. Está aí, nos oceanos. As águas estão aí. Você der um pulinho hoje na Praia do Futuro amanhã e der um mergulho, você pode sair de lá e dizer, olha, dei um mergulho nas mesmas águas que morreram a população antediluviana. É a mesma água. Não foi para lugar nenhum, está tudo aí, está tudo aí. Depois desse fenômeno, o que é que nós passamos a ter? Continentes mais altos do que nós tínhamos antes. Oceanos mais profundos. Por causa dessa compactação. Ou seja, a quantidade de terra hoje é completamente diferente da quantidade de terra que havia antes do dilúvio. Hoje, se nós somássemos as áreas de todos os continentes, daria menos do que quando era no início. Por quê? Porque antes estava espalhado. Quando as placas se deslocam e ela para abruptamente, ela se contrai. Então a área ficou menor, todavia mais alta. Todavia mais alta. Por isso que os mares passaram a ter altas profundidades. Agora, o que também é fascinante nisso é que essa movimentação de um continente ia produzir algumas coisas muito interessantes. Quando uma placa de um continente se deslocou. Por exemplo, para você entender bem isso aqui. À medida que um continente se desloca, como eu mostrei ali, a América, nós estamos falando de extensões enormes de terra, de coisas gigantescas, que é movido por uma força sobrenatural, uma energia que é difícil de se calcular. Como é que teve energia para deslocar tudo isso? Quando isso se desloca, ele vai, e devido, o Éricles é que entende muito dessa área de engenharia, o momento de inércia, né, de um grande peso, quando para, a tendência é criar aquele acavalamento. Aquilo se achata. Quando ele se achata, ele sobe. Forma o quê? Altas montanhas. Grandes montanhas. Que não existiam antes de haver esse dilúvio aqui. Não existia isso. Só passou a existir depois de todo esse processo que aconteceu devido ao dilúvio ter ocorrido. Antes de eu falar disso aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, aqui na América. Aqui na América, nós temos a cordilheira, me lembra aí, dos Andes. A cordilheira dos Andes. Você sabia que se encontra conchinha, daquelas que a gente encontra na praia, lá no alto da cordilheira dos Andes? Sabia disso, Éricles? Como é que pode? Você chegar lá no alto da cordilheira e encontrar conchinhas de praia? É. Como é que se explica isso? Está aí a explicação. Porque já teve coberta de água da praia, do mar. Quando foi, se comprimiu, levou lá para cima. Viu?
Por isso que existem esses fenômenos. Então, cadeia de montanha principal, cadeia de montanha secundária. Os evolucionistas, isso aqui é lá nos Estados Unidos da América, no Colorado. É um dos maiores cânions do mundo. Olha que coisa espetacular. Aí vem os evolucionistas e ele diz assim: esse Grand Canyon, ele foi criado pela erosão das águas do Rio Colorado. Mas o Grand Canyon tem milhões e milhões e milhões de anos. Diz que durante milhões e milhões e milhões de anos, o Rio Colorado foi passando e foi cavando até criar isso aí. Agora imagina um riozinho desse aí provocar um Grand Canyon como esse. Isso é ensinado nas escolas, isso é ensinado nas universidades, e todo mundo passa a crer nisso aí. A ciência foi investigar, Dr. Walter Brown, e descobriu o seguinte: antes de existir o Grand Canyon, existia um grande lago nessa região, que é o Grand Lake. Quando houve o dilúvio, esse lago rapidamente transbordou, ele se rompeu e a água veio para esse lago menor, o Hope Lake, que não suportou a carga d'água também. Claro, ninguém suportou. Era muita água. Ele escoa por aqui e começa a abrir um cânion na terra. Isso é cálculo científico. O volume d'água desses dois lagos, a gente vê muito aqui quando rompe uma barragem. Você já viu o rompimento de uma barragem? Quando a barragem se rompe, olha, sai levando tudo que tem pela frente. Cava uma cratera enorme na terra. Então, esse lago, o Grand Lake, transbordou, jogou água para o Hope Lake, era um outro lago. Os dois juntos não suportaram, a água escorre. Quando a água começa a escorrer, numa quantidade muito grande, numa velocidade muito grande, numa força muito grande, forma o Grand Canyon. Pastor, você pergunta, mas eles dizem que o Grand Canyon tem milhões de anos. Não. Esse Grand Canyon aí não tem mais de 5.000 anos. Há 5.000 anos atrás foi quando houve o dilúvio. Hoje a comunidade científica já constatou isso aí que eu estou mostrando. Uma coisa interessante: todos os afluentes do Rio Colorado entram no rio numa direção contrária à corrente ao que o rio corre. Todos os rios do mundo não é assim. O rio corre para cá, os afluentes acompanham, vão entrando no rio, lá você vai a água e embora. Nesse Rio Colorado, Eric, é o contrário. O rio corre para lá, os afluentes vêm de lá para cá. Entra no rio e volta. Por causa desse fenômeno aí. E durante muitos e muitos anos, as pessoas foram ensinadas, e continuam sendo hoje, né? De que o Grand Canyon tem milhões e milhões de anos, e que ele foi fruto da erosão causada pelo Rio Colorado. Um riozinho desse tamanho. Isso é ensinado e todo mundo sai falando isso por aí, né? Outra coisa. Entre a Groenlândia e o Canadá, existe um dos maiores cânions do mundo embaixo d'água, no fundo do oceano. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Como é que explica haver um cânion no fundo dos oceanos, quando se sabe que a velocidade da água lá no fundo do oceano é de 0,5 metro por quilômetro? 0,5 metro por quilômetro. 0,5 quilômetro por hora. O deslocamento da água no fundo do mar. 0,5 quilômetros por hora. A água se deslocando 0,5 quilômetro por hora, não dá para criar cânion nenhum. E como é que se criou, hein? Como é que explica isso? No fundo do mar, um cânion como aquele ali. Profundo, enorme. Só o dilúvio explica isso. Nada mais explica. Amém, irmão? Outra coisa também interessantíssima.
é que um dilúvio universal, como foi o dilúvio de Gênesis, que encobriu todo o planeta Terra, ele iria produzir uma coisa que a ciência chama de estratigrafia. O que é estratigrafia? São camadas de terra em todo o planeta. Vou explicar. Isso aqui você encontra em todo o planeta. Várias camadas de terra. Aqui. Você às vezes faz uma viagem, ou de ônibus, ou de carro. Aí você vai na rodovia, e de repente a rodovia passou por um lugar onde havia uma montanha. Não é essa ainda não, Rodrigo, é anterior, isso. Aí o trator cortou a montanha. Ficou montanha de um lado, montanha de outro, a rodovia passa. Quando você olha, você vê isso aí, ó. Observa, estão lá as camadas de terra. Às vezes até de cores diferentes. Às vezes você dá uma caminhada na beira da praia, onde tem essas encostas. Eu acho que ali em Canoa Quebrada tem, né, Ériglis? Não tem? Umas encostas bem altas? Tem. Canoa Quebrada tem. Lá em Natal, perto da Praia de Pipa, tem. Da Praia de Pipa tem. Vira aí, Rodrigo, passa o outro. Isso aqui, ó. Você está andando na praia onde tem essas montanhas aqui, essas barreiras. Aí você começa a ver que ela é formada por camadas de terra. Só um dilúvio universal podia causar isso aí. A ciência chama isso de estratigrafia. Camadas de terra em todo o planeta. E sabe o que eu acho maravilhoso nisso aí? É que essas camadas de terra, como eu estou mostrando para vocês, elas foram formadas por uma sedimentação leve e calma. A ciência, isso foi feito de maneira bem leve, bem calma, bem tranquila. Quando houve o dilúvio, as águas estavam misturadas de tudo quanto é coisa, tudo quanto é barro, areia, tudo lá. Quando parou de sair água subterrânea, parou de chover, as águas ficaram o quê? Calmas, tranquilas. Só havia o quê? O movimento das marés. Fluxo e refluxo. Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. Todos aqueles resíduos que havia na água foram sentando. Formava uma camada, outro formava outra camada, outro formava outra camada. Isso é encontrado em todo o planeta. Não é assim? É. Amém? Bom, vamos falar agora. Vamos entrar na fase da acomodação das águas, né? Para onde é que foi toda a água do dilúvio? Para lugar nenhum, está aí. Eu já mostrei aqui alguns aspectos geológicos, né? O Grand Canyon, vocês acabaram de ver ali. A estratigrafia, que são as camadas de terra. Tudo isso foi produzido pelo dilúvio. Tudo foi produzido pelo dilúvio. Produziu todas essas coisas. São resultado as grandes montanhas no fundo dos oceanos, resultado do dilúvio. Agora, existem algumas coisas que o dilúvio provocou que não podem ser vistas facilmente, como nós vimos essas aí. Não pode. Você tem que ter a oportunidade de ir lá, e poucas pessoas veem isso. Por exemplo, as iedomas. O que são as iedomas, pastor? É um nomezinho feio, mas para quem mora lá é bonito. As iedomas são montes que existem lá na Sibéria. Olha que coisa interessante. Você chega lá na Sibéria, tem um monte bem alto. Aí começa a cavar em cima areia. Daqui a pouco gelo. Cava, areia. Cava, gelo. Cava, areia. Cava, gelo. Como é que explica gelo embaixo da terra? Só tem uma explicação. O dilúvio de Gênesis. Não tem outra explicação. Amém? Só o dilúvio pode provocar isso aqui, ó. Hã? Uma outra coisa muito interessante.
que eu quero também comentar com vocês, é o processo de fossilização dos sedimentos. Isso aí é um fóssil de um peixe. Como é que se forma um fóssil? O animal morre instantaneamente, soterrado na lama. Tem que ser uma morte instantânea. Olha como esse peixinho morreu, todo dobrado. Ó. Ele devia estar dando as suas nadadinhas. Quando a lama veio, ele já ficou ali preso na lama, né? Morreu por asfixia. Então ele é sepultado na lama, ele é soterrado. O peixinho que ficou soterrado, ele morreu por asfixia. E a partir daí, todos os sedimentos que estão ali na água e na lama começam a penetrar no organismo do animal, criando o fóssil, fazendo a fossilização. Eles mostram os fósseis nos livros que você estuda no colégio, na faculdade, e diz: olha, está vendo o fóssil desse peixe? Esse peixe foi fossilizado há 200 milhões de anos atrás. Pode acender a luz. Não, 1000 vezes não. Fóssil é uma coisa que é feita imediatamente. Não pode fóssil ser feito há milhões e milhões de anos atrás. Olha, se demorasse muito, o animal apodrecia. Não ia ter o que fossilizar. Eu dei um exemplo aqui nos cultos passados. Você tem um cachorro, o cachorro morre. Você joga no terreno do lado. Não deve jogar, deve enterrar. Mas tá bom, você jogou. Aí daqui a alguns milhões de anos, o teu cachorro se transformou num fóssil. Não. Com 24 horas, você não aguenta chegar nem perto. A carne do animal já está podre. Já começa a vir aquela revoada daquele bichinho preto que voa. Sabe o nome dele? Urubu. Começa a comer a carniça do animal. Fora outros predadores, né? Formiga, barata. Daqui a pouco não sobra nada. Como é que se diz que fóssil foi feito há milhões e milhões de anos atrás? Não. Fóssil é feito, irmão, instantaneamente. Esse pessoal evolucionista fica ensinando essas coisas, e como as pessoas não raciocinam, elas começam a imaginar que é da maneira que eles dizem. Se demorasse, olha, não ia ter fóssil de animal, não ia ter fóssil de planta, porque estragava, apodrecia. Como é que ia ter fóssil de uma planta? Possível. Não tem como ser feito assim. Fóssil tem que ser feito rápido, sabe? Para poder guardar a estrutura do animal, a forma do animal, como o peixe ali, ó. Se esse peixe não fosse imediatamente soterrado pela lama, como é que ia guardar a forma dele? Não, esse peixe morreu, foi para o fundo do mar. Peixe não afunda quando morre. Quando morre, peixe boia. E está lá nos livros, né, dos colégios, o peixinho nadando no mar. Aí de repente mostra o peixinho, o peixinho morreu, desceu, parou lá no fundo. Aí foi passando os anos e anos, e ele foi fossilizando. Mentira, não caia nessa aí não, por favor, viu? Pastor, e como é possível, pastor, se ter tanto fósseis no planeta como nós temos hoje? Há fóssil em todas as partes do planeta Terra. É verdade. É uma quantidade enorme. Eu acho até que nós preparamos ontem aí, só para você ter uma ideia. Fóssil de peixe lá em cima, outro tipo de peixe. Outro fóssil de peixe aqui. Fóssil de planta. Olha, uma planta fossilizada. Fóssil de um mamute. Olha que coisa. Esse mamute ali parece um elefante, né? Foi fossilizado lá na Sibéria. E o que é interessante, ainda com alimentos na boca. Não deu tempo nem ele mastigar o alimento. Foi uma coisa rápida. Essa água que saiu das profundezas da terra
esse lençol de água de 1 quilômetro de espessura, quando ele subiu a 20 quilômetros de altura, eu disse aqui hoje de manhã, quando você chega numa altitude de 8.000 a 10.000 metros, a temperatura lá em cima é de 50 graus negativos. Menos 50 graus. Imagine que a água foi até 20 quilômetros. Essa água, parte dela, já chega lá em cima pulverizada, se transforma em gelo imediatamente. Então caíram toneladas e toneladas de gelo. Olha lá como é que o mamute foi fossilizado. Ó. O que o mamute estava fazendo na Sibéria comendo plantas tropicais? Quer dizer que a Sibéria, antes de ter o gelo que tem hoje lá, não era um lugar gelado. Tinha plantas tropicais. Só o dilúvio explica aí. Você sabe que hoje, uma grande parte dos evolucionistas, eles já acreditam que houve dilúvio na Terra. Eles estão tão encurralados que eles não podem mais deixar de admitir. Só que ele diz o seguinte, não, nós até cremos que para ter fóssil tem que ter dilúvio, dessa maneira. Só que nós cremos que houve vários dilúvios em várias regiões da Terra, sendo que em épocas diferentes. Para não dar o braço a torcer que tem que ser como está na Bíblia. Viu? Mas eles já abraçam essa ideia. Fóssil de árvores. Essa aqui, uma árvore inteira soterrada. Eles dizem na escala deles que essa árvore, para ela chegar ao que ela chegou e ser um fóssil, ela levou 7 milhões de anos. 7 milhões de anos. Essa outra aqui do meio, não é esse cara aqui não é o Rodrigo não, esse aqui é o Rodrigo. É essa aqui, ó. Na escala dos evolucionistas, ele diz que essa árvore demorou 8 milhões e meio de anos para ser fossilizada. Dá para você imaginar, acreditar numa coisa dessa? Que uma árvore começasse a ser soterrada paulatinamente durante 8 milhões e meio de anos até se transformar num fóssil sem apodrecer e sem morrer? É impossível, isso não entra na cabeça de ninguém. E a terceira é essa aqui é muito interessante. A árvore está de ponta cabeça. As folhas estão aqui, ó, e a raiz está em cima. E a raiz está em cima. Aliás, aquela terceira ali, eu acho até que ela pode ser usada como prova da evolução. Né? No início, as árvores eram de cabeça para baixo. As folhas nasceram lá embaixo. Com o passar do tempo foi evoluindo, até chegar como é hoje. Não. Tudo isso aí aconteceu com o dilúvio. Viu? Tudo consequência desse dilúvio aqui de Gênesis. Então, a fossilização implica em algo que acontece muito rapidamente. Muito rapidamente. Nunca em milhões de anos. Nunca em milhões de anos. Olha, irmãos, uma das maiores provas desse dilúvio aqui da Bíblia é o fóssil. É uma das maiores provas do dilúvio. E vou passar uma informação para vocês. 75% dos fósseis são de animais e plantas que nós conhecemos hoje. Só 25% são de coisas desconhecidas. Algumas delas já identificadas. Mas 75% de coisas que estão aí, ó. Como é que foi há milhões e milhões de anos? Amém? Diga graças a Deus. Bom, eu quero terminar dizendo uma coisa que eu falei hoje de manhã. Todo esse trabalho científico, magnífico, maravilhoso, foi feito por um grupo de homens ateus. Homens que não criam em Deus. Homens que nunca tinham lido a Bíblia.
Homens que detestavam ouvir falar na existência de um Criador. Então, pastor, se eles não tinham a Bíblia, como é que eles fizeram essas pesquisas? Só pelas evidências. Eles olhavam as evidências, puxa vida, tem fóssil em todo o planeta Terra. Fóssil só pode existir se o animal morrer rapidamente, soterrado na lama. Puxa, mas se tem em todo o planeta, alguma coisa aconteceu. Que de repente, tantos animais morreram instantaneamente. Né? Eles tinham evidência. Espera aí. No alto da cordilheira, encontram-se conchinhas. Como é que pode? Conchinha só na praia. Como é que pode, numa altura dessa, ter conchinha da praia? Peraí, vamos investigar isso aqui. Vamos começar a fazer uma pesquisa. E começaram a fazer a investigação, começaram a fazer. Um dia, quando eles já tinham tudo isso concluído, um amigo do Dr. Walter Braun, um cientista, também ateu, chegou e eles se reuniram para explanar o que eles tinham descoberto. E o cara disse assim, peraí, isso nem está parecendo ciência, isso está parecendo religião. Isso como religião? Isso é ciência. Não, está parecendo religião. Está tudo na Bíblia. Isso é o dilúvio de Gênesis. Dilúvio de Gênesis? É. A Bíblia fala de um dilúvio universal? Fala. Aí foram para a Bíblia. Sabe qual foi o resultado? Todos se converteram. Todos se converteram, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Como Deus tem métodos para alcançar os seus eleitos em toda a face da terra. Diga graças a Deus. E eu quero fechar a mensagem com duas coisas. Primeiro, dizer para você que Deus deixou marcado na pedra, que são os fósseis, o quanto ele abomina o pecado. O quanto ele abomina a desobediência. Aqui não há prova. Isso vai ficar marcado. Para um dia todo mundo saber que eu destruí o mundo inteiro com águas por causa da desobediência. É a assinatura de Deus em cada um desses fósseis aí. Amém? Segunda coisa que eu quero falar para terminar essa mensagem. Noé, ele teve irmãos, irmãs. Noé teve tios, tias, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, avô, avó. Tudo isso Noé teve. Mas olha que coisa interessantíssima. Só Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as mulheres dos 3 filhos entraram na arca. Ninguém mais entrou. A população do planeta Terra naquela época era de mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Só 8 pessoas entraram na arca. O resto foi destruído pelas águas do dilúvio. Todo mundo morreu. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: se o dilúvio fosse hoje, você entraria na arca? Se fosse hoje, porque aquelas 2 milhões de pessoas, quando Noé disse, olha, Deus mandou construir uma arca, que ele vai fazer chover. Nunca tinha chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Chuva? Não é, dá para você explicar o que é chuva? Não. Eu não sei o que é, mas Deus falou que vai chover. E mandou eu fazer isso aqui. Ah, não. Vamos lá, vamos trabalhar comigo, vamos fazer a arca. Olha, vai ser trabalhoso fazer isso que Deus mandou. Isso vai exigir um esforço muito grande. Isso vai exigir um tempo muito longo. Foram 120 anos construindo a arca. A turma dizia, não, eu creio muito em Deus, mas esse negócio de fazer arca não é comigo não. Não há necessidade disso. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu creio muito em Deus, mas esse negócio de ir para a igreja, não há necessidade de ir para a igreja.
Deve ter pessoas da sua família que falam isso. Deve ter parentes seus que falam isso. Não, a minha igreja é em casa. Eu pego a minha Bíblia, pega nada, nunca nem olha para a Bíblia, mas diz que pega, né? Eu pego a minha Bíblia, eu faço a minha leitura, eu faço as minhas orações aqui particular. Nunca orou na vida, mas diz que ora. Era assim o povo da época de Noé. Não há necessidade disso. Ah, mas você não crê em Deus? Creio, eu creio muito em Deus. Mas eu não acho que haja necessidade de eu ficar trabalhando como esse homem estava trabalhando aí. Isso é uma loucura. Não há necessidade disso. Eu pergunto para você, faça um exame da tua vida. O quanto você está preocupado com as coisas de Deus nos dias de hoje? Qual é a tua preocupação com as coisas de Deus nos dias de agora? Você se preocupa com as coisas de Deus? Qual é a tua participação na obra de Deus? Em que você participa da obra de Deus, hein? Não, pastor, no dia de culto, quarta-feira, eu venho aqui. A tua participação é essa, é? Depois eu vou embora. Aí domingo de manhã eu apareço de novo. Canto um hino, ouço pregar. Sim. Dou um dízimozinho. Sim. É essa a tua participação na obra de Deus? Você acha que isso é o suficiente para Deus? Irmãos, Noé pôs a mão na massa. Noé trabalhou duro. 120 anos de trabalho árduo. Ninguém quis participar do trabalho com Noé. Ninguém. Absolutamente ninguém. Não, Noé, peraí, Noé, eu tenho mais coisas a fazer na vida, Noé. Você está pensando que eu sou um desocupado, Noé? Não, mas veja só, quando você largar do trabalho, dá uma mãozinha aqui, rapaz. Tu larga 6 horas, trabalha comigo até 10 da noite, dá uma mãozinha, 2 vezes na semana pelo menos. Não tenho condições não. E só Noé trabalhando. Só Noé colocando a mão na massa. Só Noé dando duro. Eu pergunto, será que você, meu irmão, minha irmã, não está vivendo hoje igualzinho aquelas pessoas da época de Noé que morreram no dilúvio? Será que você não está vivendo exatamente igual a eles? Não, quarta-feira eu venho de vez em quando, não é toda quarta-feira que dá para eu vir. Também não precisa exagerar, né, pastor? Dizer que toda quarta-feira eu tenho que estar no culto. Não, domingo de manhã, poxa, pastor, 2 vezes num dia só. Não, isso aí é uma coisa exagerada. Na minha opinião, eu acho que basta vir ou de manhã ou à noite. E se eu passar uns 3 domingos sem vir, Deus entende. Era exatamente assim que aquele povo procedia. Cada um preocupado só com o seu bem-estar. Cada um preocupado só com a sua vida. Cada um preocupado em ganhar dinheiro. Cada um preocupado com bens materiais. Cada um deles preocupado com alguma coisa. Menos em fazer a obra de Deus. Menos em fazer aquilo que Deus havia proposto para Noé fazer. Pense nisso. Mas pense seriamente. Que participação você tem tido na obra de Deus? Eu fiz uma reunião domingo passado com os ministros, os músicos, todo mundo que faz parte do ministério, e eu fiz essa pergunta: o que você fez na obra de Deus nos últimos 7 dias? Olha, eu me controlei para não rir, porque era uma reunião, tem que levar a sério, mas de vontade. Um por um, você. O que você fez na obra de Deus? Você é servo de Deus, você é um ministro, você faz parte do ministério. O que você fez? Deixa-me ver. 7 dias, hein? Deixa eu pensar aqui. Coçava a cabeça. Eu orei quando eu acordei. O que mais? Eu li um salmo, Salmo 23. O que mais? Quarta-feira à noite eu vim ao culto. Veio ao culto.
Que mais? Domingo, também vim hoje, pastor. Foi o que você fez na obra de Deus? Foi. Irmãos, nós estamos construindo uma arca. Quando a gente está aqui quarta-feira à noite, domingo de manhã como estivemos hoje, domingo à noite como estamos agora, estamos trabalhando duro. Vida espiritual requer sacrifício. Vida espiritual requer esforço. Muito esforço. Fazendo obra, reforma no templo, trabalho de evangelismo, bom samaritano, grupo de louvor. Estão fazendo a arca. Quantas vezes a gente diz assim: poxa, irmãos, precisamos deixar a igreja aberta. A igreja não é para estar fechada. A gente tem que ter um birô ali na frente, que tenha sempre uma ou duas pessoas, para atender quem chega, para evangelizar quem passa. Quem pode dedicar pelo menos uma manhã ou uma tarde, uma vez por semana? Ninguém tem tempo. Ninguém. Tem nada a ver isso aí. Eu vim para cá, ficar uma manhã ou ficar uma tarde. Não. Eu venho quarta-feira para o culto. Era isso que essas pessoas aqui, fizeram no tempo de Noé. E elas achavam que elas estavam muito bem com Deus. Um dia começou uma chuva. E começou um terremoto. Que isso? Alguma coisa estranha. Que é isso? Que é isso? Chuva. Isso aqui é chuva? É. A terra se abre. Uma fenda enorme. Lama jorra misturada com água a 20 quilômetros de altura. Ondas de 120 metros de altura. Um terror. Imagina o terror. Será que não é isso que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele disse: assim como era nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. De repente, a coisa ficou preta. E aí morreram todos afogados. Só 8 entraram na arca. O Senhor disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Olha, vai ter muita gente boa, que tem Bíblia, que canta, que é diácono, que é presbítero, que é pastor, que tem títulos, que toca instrumento, e que no dia que Jesus voltar, vai tomar um choque violento. Ele espera a salvação de Deus, e a única coisa que ele vai ouvir dos lábios do Senhor é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. O sujeito está crente que está bem com Deus, convencido que está numa boa com Deus, e está numa furada. Está numa furada, viu? Pense nisso. Faz um exame da tua vida, meu irmão. Eu estou fazendo aquilo que Noé fez, exortando a igreja, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Exorta, pastor. Quem é ovelha minha vai dar ouvidos a isso, vai acordar, vai despertar, vai colocar a mão na massa. Quem não é, vai entrar por aqui e vai sair por acolá. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé agora.